Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E o nosso tema será a casa do Senhor e a casa do Rei. E aqui conosco hoje para este assunto está o pastor Guilherme. Paz do Senhor, pastor Guilherme. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Júlio, os nossos irmãos que estão assistindo. Nós sempre recomendamos que aquele que ainda não segue o canal da igreja no YouTube, que passe a seguir, compartilhar, comentar os conteúdos, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Pastor Júlio, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Guilherme, pastor Marcelo e todos que participam também deste programa. Aproveitar e mandar um abraço ao pastor Wellington, do Rio Grande do Norte. Ele me passou aqui uns testemunhos maravilhosos. Eles fizeram lá uma grande evangelização para famílias, com o tema Família, um projeto de Deus. E saíram pelas ruas evangelizando. Muitas famílias concorreram para a reunião e houve um resultado maravilhoso. Fica aí um testemunho, um abraço para o nosso companheiro lá lutando pelas igrejas e até um trabalho que fica como referência. Porque quando você vai evangelizar e põe família, é um assunto muito sensível e que as pessoas acabam vindo realmente e vêm buscar uma bênção para a família e acaba recebendo uma bênção de salvação. Ai, meu Deus. Vamos pedir ao pastor Júlio para ler o texto base e dar uma palavra introdutória ao nosso tema hoje. Bem, o nosso texto base será lido no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O texto lido fala de duas edificações que o rei Salomão edificou. Uma era uma revelação de Deus, que era o templo, conhecido como o Templo de Salomão, e a outra era a sua própria casa, que era o palácio, onde ali estava a sala do trono, onde você tinha ali também, dentro desse complexo real, a casa do rei e algumas outras edificações. Ou seja, Salomão, naquele momento, e nós o vemos como uma grande sabedoria, isso que ele alcançou da parte do Senhor, ele, ao realizar a edificação do templo, que era uma revelação, ele poderia ter escolhido outro lugar para edificar o palácio dele. Mas ele sabia que aquela edificação do templo estava em um lugar especial, que era um local profético, que era o Monte Moriá, onde havia ali já alguns acontecimentos bíblicos muito importantes que tornava aquele lugar especial. Então, mais importante do que o Palácio de Salomão ter uma vista agradável ou ter um lugar silencioso, ele não se preocupou com isso. Ele queria estar ao lado da casa do Senhor. Ele queria, geograficamente até, estar perto do templo, estar perto daquilo que era profético, daquilo que era espiritual. Então, nosso tema é exatamente esse hoje que nós vamos estar meditando. As duas casas mais importantes na vida do homem. A sua própria casa, a nossa casa e a casa do Senhor. São duas casas que nós precisamos ter edificadas na nossa vida. E aí eu vou abrir o primeiro tema aqui para falarmos sobre isso. O detalhe que Salomão deixou como um exemplo. Porque primeiro Salomão construiu a casa do Senhor e depois construiu a casa do rei. Então ele deu prioridade à casa do Senhor. O Senhor vinha antes. Então ele vai construir a casa do Senhor em 7 anos. Depois ele vai construir a casa dele em 13 anos. Então isso me parece, aqui eu queria botar esse assunto para conversarmos sobre isso, esse é um dos segredos de uma família. É você colocar o Senhor em primeiro lugar. Ou seja, não, na minha casa, o primeiro é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega. Sempre há dificuldade na família quando você pega este lugar que é do Senhor e põe outra coisa. Você põe um esporte, você põe a profissão, você põe qualquer outra coisa, até os filhos. O lugar do Senhor, se o Senhor for o primeiro, os irmãos podem guardar isso. Se o Senhor for o primeiro, ele sempre vai abençoar aquela casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E como Deus, ele dá ao homem
o direito de escolhas, mas ele proporciona ao homem fazer boas escolhas, escolhas assertivas. E Salomão, na sua sabedoria, ele fez essa escolha assertiva. Ele observou que não era bom ele estar longe, mas o bom era ele estar perto da casa. Ele sabia que tinha o local de Deus ser adorado, que era o templo, e ele sabia que tinha o local dele, do palácio, dele descansar, dele estar com a família dele, mas ele priorizou, ele colocou em primeiro plano a casa de Deus. E quando nós observamos que priorizamos nós a obra do Espírito na nossa vida, Deus também prioriza no projeto dele os nossos projetos. Por quê? Porque o tempo dele não é como o nosso. O tempo dele é eterno. Enquanto nós realizamos a obra, ele está realizando as bênçãos sobre a nossa família. Glória a Deus. Então, no tempo de Deus, ou nós como matéria, não temos como fazer comparação, porque Deus é eterno. Deus é substância. Mas quando nós priorizamos, e aí está a fé, aí está o Espírito Santo, prioriza a obra de Deus na sua vida, porque Deus há de priorizar a sua família. E você vê que Jesus começa o ministério dele, o primeiro milagre que ele realiza foi num casamento, mostrando que a família é a prioridade. Ele podia começar, vou começar o ministério, uma coisa impactante, ressuscitando o morto. Aqui, rodar Israel inteiro, andando sobre as águas, um negócio sobrenatural, multiplicando os pães, curando um leproso, que na época era uma questão dramática. Não, ele começa, vou começar salvando uma família. Eu vou começar salvando um casamento. Glória a Deus. É o primeiro milagre, mostrando que o nosso lar é prioridade para eles. Interessante nesse contexto é que ele não começa o ministério curando um filho ou uma filha. Ele não começa curando a filha de Jairo ou o filho da viúva. Não, porque o casamento vem antes. Os filhos são reflexos dos pais. Glória a Deus. Ele cura os pais para que os filhos sejam abençoados. Então, se a nossa casa é prioridade para o Senhor, a casa dele também tem que ser para nós. E a gente vê muito isso, esse erro de escolha no livro do profeta Ageu. Não é verdade? É verdade. O profeta Ageu, ele foi até chamado o profeta do templo, porque ele desperta o povo de Israel para a edificação do templo. E o povo já estava se estabelecendo na terra, eles já estavam morando em casas muito boas, mas havia uma frase, nós não sabemos nem se essa frase foi dita, talvez estava até no coração deles, que era a seguinte: ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor, ainda não é o tempo de construir a casa do Senhor. Então, o profeta Ageu recebe uma revelação de Deus e vem diante do povo. Vocês dizem no coração de vocês que ainda não é tempo de edificar o templo? Então é tempo de quê? De vocês morarem nas suas casas confortáveis enquanto a minha casa ficará deserta? E nós vemos muitas pessoas hoje, né? Olha, ainda não chegou minha hora ainda de me dedicar às coisas de Deus. Olha, eu tenho coisas mais importantes para fazer primeiro. Mas a grande sabedoria ali de Salomão também, nesse momento, quando ele constrói a casa dele do lado do templo, dentro desse mesmo complexo, ele cria um complexo real, ele poderia, naturalmente, não, eu vou escolher uma outra montanha, um lugar mais afastado, mais silencioso, porque o templo era um lugar de extrema atividade, sacrifícios da manhã, sacrifícios da tarde, festas solenes, um lugar de visitação do povo. Ele podia falar: eu não quero esse barulho aqui perto da minha casa, eu não quero essa movimentação, eu sou o rei, eu preciso cuidar de coisas muito importantes. Muito bom, hein? A sala do trono não pode ter esse barulho. Não, o culto não incomodava ele. Muito bom. O culto não era um problema para Salomão. O culto era um prazer. Então é aquele homem que se deleita no Senhor, né? Deleita-te também no Senhor. Então nós que servimos ao Senhor, as nossas famílias, o culto não é um problema para a gente, não. Os meninos, as crianças vão lá se arrumar para ir para o culto, tomar banho para ir para a igreja. Se alguns chegam da escola, vai correndo. Não tem sofrimento nenhum nisso. Isso é uma grande alegria para nós. Nossa casa está junto ao templo. Essa colocação traz uma grande verdade e até um parâmetro para que cada um possa se medir. Se os acontecimentos do templo, o culto, a movimentação está te incomodando,
Se as atividades da igreja te incomodam, não é um bom sinal. Porque se incomoda, você vai querer distância. Isso não é bom. Ao contrário, como a casa era perto, da onde ele estava, ele via tudo, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, ó, agora está tendo sacrifício da tarde, agora é o sacrifício da manhã, agora os serviços estão tocando, ele sabia tudo. Então, isso traz um ensino muito grande para nós. Aonde a nossa casa está edificada? Exatamente. Longe do templo, distante da igreja, há famílias que estão muito distantes da igreja. Não participam do dia a dia da igreja. Não participam das atividades da igreja. Estão lá, são da igreja cristã Maranata, são evangélicos, são de alguma denominação. Mas se você sente que o seu lar está muito distante, você quase não vai na IBD, na escola bíblica. Então é uma hora de olhar para o exemplo de Salomão. Não, eu quero a minha casa perto da casa do Senhor. Muito bom. Do lado da casa do Senhor. Eu quero saber o que está acontecendo na casa do Senhor, porque isso vai ser um benefício para a família. É o que nós podemos ver como uma extensão da igreja, do templo, da obra do Senhor dentro do nosso lar. E ele vivia essa extensão 24 horas por dia, podemos dizer. Ele vivia a extensão. Então, para ele, o culto, ir à casa de Deus, não era uma exceção. Não era, não, é um dia excepcional. Não, era todos os dias. Todos os dias ele via a movimentação da obra. Ele via os louvores, ele via o povo sacrificando, ele via as operações, ele via os comentários. Tudo era. E na família, na nossa família, ir ao culto não pode ser exceção. Tem que ser o natural, a necessidade. Eu sempre falo assim, o servo ele tem necessidade de estar à casa do Senhor. E Salomão tinha tanta necessidade, e ele aprendeu isso, que ele construiu o seu palácio ao lado. Ele falou, aqui não tem como, aqui eu não vou perder madrugada, eu não vou perder culto, eu não vou perder meio-dia, eu não vou perder visita, eu vou saber, você está próximo, você não perde nada na obra, você sabe de tudo que vai acontecer na igreja, você sabe dos eventos, você sabe do seminário, você sabe da evangelização, sabe tudo. Isso é a nossa alegria, é a nossa força. É a obra como forma de vida. Forma de vida. Eu vou pedir, se for possível, para colocar aqui a foto, nós temos uma figura mostrando esse complexo. O Julinho pode até dar uma explicação, Julinho, da foto, desse complexo real que foi feito por Salomão. Observando essa imagem, à nossa esquerda, nós vamos ver lá a casa da filha de Faraó, que ele construiu, o palácio de Salomão. Aí você tem a casa do Líbano, todos esses... está escrito, né? O que se refere a cada edificação. E lá à nossa direita, no final, você vai ver o templo. Então, aí você tem o pátio entre eles, tá? Então, o que é importante observar? Que dentro desse mesmo complexo estavam todas essas edificações. Se você olhar esse muro que cerca todo esse complexo, parece que é até uma coisa só. Então, se você tem uma pessoa que não é de Israel, como a rainha de Sabá, por exemplo, que foi lá visitar, se você olha de longe, você só vê uma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe o que é o templo, o que é o palácio. Se não tivesse escrito aqui, talvez a gente mesmo não saberia. Por quê? Isso é uma bênção. Quando as pessoas já se confundem, a sua casa, a sua família, a igreja, são a mesma coisa. É um ambiente só, é uma comunhão só. Você vai ver os elementos, e depois nós vamos até ver que Salomão fez isso, ele pega vários elementos do templo e leva para dentro da casa dele. Salomão era um homem muito sábio. Ele tinha várias fontes de inspiração, ele era um homem de vasto conhecimento. Ele podia se inspirar em vários monumentos do mundo inteiro, várias arquiteturas. Não, a inspiração dele era o templo. Muito bom. Muito bom. E tem uma expressão muito bonita, que até conversamos aqui antes, que quando a rainha de Sabá, ela conheceu esse complexo real, tudo isso integrado, o templo, a casa do rei, a casa do bosque, quer dizer, no sentido espiritual, é o nosso lar totalmente integrado à obra, integrado ao projeto de Deus, à igreja. Isso é uma coisa maravilhosa de se viver. Mas voltando, uma expressão muito bonita, dentre tantas, da rainha de Sabá, que ela ficou maravilhada, como se o seu espírito saísse, né? Assim, ela ficou impressionada
como eles subiam à casa do Senhor. Dá a entender, então, que o templo ficava talvez no monte ali, na parte mais alta. Então, dá para imaginar até a cena, né? Ele lá conhecendo o palácio, conhecendo a casa do bosque, conhecendo a sala do trono, e de repente chegava a hora do culto. Parou tudo. Parava tudo, era rei, parava tudo, e todos subindo à casa do Senhor, todos subindo ali aquele grande pátio que tinha ali. Que cena linda de se ver. E a rainha de Sabá hoje quem? É o seu vizinho. É o que mora no seu andar, no seu prédio. É o vizinho de rua. O servo do Senhor, ele está o tempo todo sendo observado. Porque o julgamento já começou pela casa de Deus. Nós já estamos sendo julgados pelo mundo. Então, quando você sai com a sua família para a igreja, na rua, no bairro, a rainha de Sabá está olhando. E aí, esse é um dos maiores testemunhos que tem. E uma das maiores formas de evangelizar. Quando ele vê que a igreja está indo, que aquela família está indo para a igreja, feliz. Ou quando vê voltando, tem paz. E aquela família olha e fala assim, eu queria ter aquela paz. Exatamente. Quer dizer, por que eles vão tanto à igreja? No mínimo uma interrogação, mas o que tem de bom lá desse jeito? Então, subir à casa do Senhor é uma forma de evangelizar, é uma forma de testemunhar sem palavras. Verdade. Palavras, é verdade. E a comunhão, né, o pastor Júlio falou aqui dessa proximidade do templo com o palácio, e quantas vezes nós recebemos muitas experiências, já ouvimos, de pessoas que foram à casa de servos e sentiram uma paz, e receberam uma bênção de visitar um servo. Por quê? Porque a comunhão que existe no templo, o mesmo Espírito está operando sobre aquele lar. Quantas famílias que muitas vezes nos visitam, ou visitam a casa de irmãos nossos, de servos, e fala, eu recebi uma bênção de ver sua casa, tem uma Graças paz a Deus, aqui, verdade. tem algo diferente, tem uma essência, não é nossa, mas é do Espírito Santo que está sobre nós. Então, essa proximidade, essa relação, essa comunhão maravilhosa, Verdade. traz isso ao nosso dia a dia, às famílias. Foi o que aconteceu com a rainha de Sabá, porque quando ela vai embora desse encontro ali de conhecer a casa de Salomão, ela vai enriquecida. Ela recebe muitos presentes, muita riqueza. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, né? Então, a pessoa vai na casa de um servo de Deus, essa pessoa vai embora enriquecida. Glória a Deus. Ela já observa ali, é até uma forma da pessoa receber uma grande riqueza, que é uma bênção na família. Olha o que é uma família que serve ao Senhor. Às vezes a pessoa precisa ver esse exemplo, até um exemplo positivo, né? Ó, a gente precisa melhorar nisso. Olha só, os servos de Deus são diferentes. Muito bom. Olha, acho que a gente podia encerrar aqui, Amém. que o tempo está chegando, e a gente continua semana que vem no mesmo tema. Muito Pode bom. ser? Amém. Ótimo. Então, Júlio, Guilherme, a paz do Senhor. Paz. Pai do Senhor. E nós gostaríamos de encerrar com essa pergunta. Como a sua família tem subido à casa do Senhor? Com alegria? Essa era a expressão de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Que o culto seja para nós uma prioridade e que subamos à casa do Senhor com alegria, com louvor, porque lá é o lugar onde nos encontramos com Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor.